onde a gente vê a história de uma mulher que, com a sabedoria dada por Deus e, na minha simples opinião, inerente à natureza feminina, foi capaz de celebrar a paz entre duas pessoas, e uma paz que, se ela não houvesse interferido e intercedido em favor, teria sido fundamental para destruir uma linhagem inteira. Então eu quero pensar com vocês hoje algumas lições da vida de Abigail. Então nós vamos pensar nessa mulher chamada Abigail, esposa de um homem chamado Nabal, que foi fundamental para evitar um derramamento de sangue grandioso nas terras de Carmelo. O que eu quero ler com vocês está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, vai ser uma leitura um tanto extensa, então peço que você se acomode bem na sua cadeira. Se você tem o hábito de dormir quando alguém está lendo, ou quando lê a Bíblia, coloca o cinto de segurança para você não cair da cadeira. Nós vamos ler esse texto. 1 Samuel 25. Não vou falar até onde a gente vai, porque senão você ficar esperando acabar e não acaba, né? Então a gente vai ler juntos. Pode abrir sua Bíblia. Se você tiver com o aplicativo, eu vou ler a linguagem na NVI. Se tiver sua Bíblia física, pode ler em qualquer versão. Todo mundo encontrou? Amém? Quem não encontrou, vou marcar a matrícula na escola dominical de novo. Falando em escola dominical, o Sérgio já deu aviso aqui e eu reforço esse aviso. Nossa escola dominical é muito boa, nós temos sistemas muito bons, professores muito bons. Não deixe de frequentar. Se você não vê, se não quiser. E convido você também a chegar no horário. O pastor Gustavo já disse uma vez, eu repito. A escola dominical começa às 9h30. Muitas vezes você fala assim, não, eu vou perder, eu não vou chegar às 9h40, vou perder o louvor, eu chego em divisão de classes. É um culto como qualquer outro. O seu Deus já está sendo adorado às 9h30. Então não deixe essa oportunidade de adorar o seu Deus passar em branco. Venha adorar junto. 9h30 a gente começa, 15 para as 10, 10 para as 10 a gente divide em classes. Então, primeiro livro de Samuel 25, nós lemos a partir do versículo 2. Versículo 1 vai dizer que Samuel havia morrido, então o 2 dizia assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: vida longa para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo na época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a nome de quem vem, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com ele no campo, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vão da minha frente e eu os seguirei. Ela, porém, não disse nada a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento e coberto pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele lhe pagou o bem com o mal.
que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome diz, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com todas as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como as dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te nomear líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com as próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao morrer do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe em casamento. E aí encerra o nosso texto. Vamos orar? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos. Senhor, é com temor, é com tremor que nós nos colocamos respeitosamente diante dos teus escritos e clamamos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender as tuas verdades e daqui extrair virtudes que possam transformar as nossas vidas mais parecidos, mais próximos, mais à sua feitura, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, enche-nos do teu Espírito, para a glória do teu próprio nome. Amém. Esqueci de mencionar, o pastor Gustavo não está aqui hoje, porque ele está em Capanema, na igreja do pastor Jean. Ele foi pregar ontem no evento de homens e hoje está pregando no culto, tá? Mas ele mandou um abraço para vocês, já está com saudade. Esse texto que nós lemos, ele apresenta 3 personagens diretos, 3 protagonistas dessa história. Nós temos Davi, Nabal e Abigail por ordem de apresentação. E há ainda um quarto personagem, um quarto elemento não mencionado, mas que a gente pode entender como um herói anônimo dessa história. Davi, como vocês bem conhecem, era aquele que havia sido escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Davi já havia sido ungido por Samuel como rei de Israel, porém Saul ainda era vivo. Davi, apesar do Senhor já ter destronado a promessa de Saul, Saul ainda permaneceu como rei de Israel. E Davi, como um servo fiel, negou-se a tirar a vida de Saul e assumir o reino. Diversas oportunidades Davi teve para isso, mas Davi não fez. Então, neste momento, Davi era um fugitivo dentro de todo aquele espaço da terra prometida. Davi era um fugitivo. Ele já havia escapado da morte pelas mãos de Saul diversas vezes. No contexto imediatamente anterior, ali no capítulo 23, a gente vai ver que Davi, em uma dessas fugas, ele se escondeu numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quando as pessoas souberam que Davi ali estava, muitos deles se reuniram a Davi. Além dos seus parentes que foram até ele, a Bíblia vai dizer que diversos homens, dentre eles aqueles que eram endividados,
aqueles que eram apertados, a expressão bíblica é essa, apertados e endividados, e aqueles homens que não tinham paz no seu coração. Então a gente vê um exército de renegados se unindo a Davi. Pessoas que não eram aceitas, que não eram reconhecidas na sociedade, que não tinham relevância nenhuma, que eram indesejadas no seu meio, buscaram em Davi o auxílio, o conforto, a proteção, sabendo que Davi era aquele prometido novo rei de Israel. Então eles renderam-se ao soberano reinado de Davi e seguiram Davi. Não apenas Davi se tornou seu rei, mas Davi tornou-se o seu senhor, ao ponto desses homens lutarem e oferecerem a sua vida em favor de Davi. O segundo personagem que aparece na nossa história é Nabal. Nabal era um homem rico, como o texto vai nos dizer, bem sucedido, um grande fazendeiro da região de Carmelo. Ele morava numa cidade chamada Maom, mas a sua propriedade, onde as suas ovelhas ficavam, em Carmelo. Mas essas não eram as únicas características de Nabal. O texto vai dizer para nós que Nabal era um homem mau. É complicado. Interessante a Bíblia que ela não tenta amenizar as coisas, né? Dificilmente alguém diria que alguém é mau hoje. As pessoas vão utilizar palavras mais suaves para dizer acerca da maldade das pessoas. Mas a Bíblia é maravilhosa e o Antigo Testamento é mais franco. Então ele diz que Nabal era um homem mau. Era um homem destemperado, agressivo, senhor de si. Ele era um bêbado, um ébrio, um boçal, grosseiro, ignorante, intolerante. Além disso, ele era ingrato, ele era incapaz de reconhecer a bondade que havia sido feita a ele. Ele era um promotor de conflitos, era um homem que suscitava dissensões. Onde ele estava, ele criava um ambiente de conflito, de guerra. Ele tirava a paz que ali existia e implantava o conflito, implantava o dissabor, o desamor. Ele era um implantador de discórdia, era um homem rixoso, é um homem tempestuoso. Olha a palavra interessante, tempestuoso. Era um homem que onde ele estava, o sol não brilhava. Só havia nuvens carregadas, raios, chuvas, trovões, vendaval, destruição. Este era o Nabal. Você gostaria de conviver com um homem desse? Mulheres gostariam de se casar com um homem desse? Homens gostariam de ter uma esposa parecida com Nabal? E a terceira pessoa que aparece nesse texto é Abigail. Abigail é destacada na Bíblia como uma mulher bela, como uma mulher bonita. Ela não era apenas inteligente, sensata, ela era uma mulher bela, era uma mulher bonita. Um pensador chamado Dostoiévski disse certa vez que o mundo seria salvo pela beleza. De fato, a gente compreende o Salvador. Se a gente for tentar fazer uma alegoria de Jesus Cristo, a gente sabe que a beleza do seu sacrifício nos trouxe vida. Mas a gente está falando aqui de uma mulher bela, bonita, que além disso, ela era sábia, conciliadora, pacificadora, agradável, sensata, equilibrada, prudente em todas as suas ações, respeitava o seu marido e era uma mulher que vivia de apagar incêndios desse. Qualquer pessoa sensata que se casa com um homem insensato vai ter na sua vida uma consequência direta de apagar fogueiras deste. Quantas histórias de mulheres que vocês conhecem que passaram a sua vida apagando incêndios provocados pelos seus maridos, conflitos provocados pelos seus maridos? E aqui a gente pode ver que a Bíblia e o Senhor, apesar de muita gente mal intencionada dizer que a Bíblia é uma ferramenta de opressão contra a mulher, a gente vê como Deus valoriza a mulher, como Deus apresenta características que apenas a mulher é capaz de ter. O provérbio diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, não é o homem bom, trabalhador, esforçado que edifica a sua casa, é a mulher sábia. Mas ao mesmo tempo diz que a mulher que não é sábia, ou seja, a tola, a destrói com as suas próprias mãos. Então a gente vê duas capacidades específicas da mulher. A mulher que é sábia, ela tem a capacidade de construir, de edificar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua empresa, o seu trabalho, a sua devoção com Deus. Mas ao mesmo tempo, a mulher que não é sábia, ela tem uma capacidade muito superior ao homem de destruir tudo isso com suas próprias mãos. E a gente tem exemplos bíblicos disso. A gente tem exemplo de Jezabel, uma mulher demoniacamente má, casada com Acabe, um rei demoniacamente frouxo, fraco, que se deixou levar por essa mulher e por conta de ser dominado por uma mulher má, morreu de uma forma assustadora, tanto ela quanto ele. Destruiu com suas próprias mãos. Então a gente vê que a Bíblia atribui à mulher uma capacidade que não é possível no homem. Digo por experiência própria, se você tiver constrangido de dizer, não diga, mas eu tenho a convicção plena de que se não fosse a mulher, minha casa teria sido destruída. Porque nós homens somos autodestrutivos, a gente tem a capacidade de destruir as coisas com facilidade. E quando o Senhor nos agracia com uma mulher sensata, generosa, bonita, agradável, a gente tem a capacidade de fluir nesse ambiente que é construído pela passividade que ela constrói, que ela cria. Glória a Deus pelas mulheres. Apesar de muita gente dizer que não existe diferença entre mulher e homem, né?
filosofia moderna vai pregar isso, né? Que mulher é igual a homem. Que a mulher é igual a homem. Eu dou glórias a Deus porque não é igual ao homem. Você já pensou se o Ricardo tivesse casado com uma mulher igual a ele? O Pedro, Edmar, se a Loura fosse igual a você, Edmar? Se a Cris fosse igual a mim, impossível de conviver. Seria um desastre, né? Margarida igual ao amor, não tem. Mas graças a Deus, Deus nos fez diferentes e deu características específicas para cada gênero. Homem e mulher os fez. Mas cada um veio de série equipado com itens de série que são próprios, que são impossíveis de serem transmitidos. Então essa capacidade de edificação do lar pertence à mulher. Essa capacidade de manter a paz no ambiente pertence à mulher. Sábia, né? Porque a gente do outro lado tem uma mulher rixosa que tem a capacidade de Nabal. Seria uma mulher Nabal, um Nabal fêmea, que tem a capacidade de destruir aquilo que foi construído. Mas nós estamos falando aqui desta mulher, Abigail, e das lições que ela vai nos trazer por conta das suas características de seriedade, de honestidade, de verdade, de passividade. Pois bem, para a gente entender, o texto é bem claro, não tem grandes dificuldades de interpretação, mas eu quero contar para vocês qual é o contexto disso aqui. Davi já tinha sido ungido como rei, mas não havia subido o trono. Nabal era o descendente de Caleb. Lembra Caleb e Josué? Aqueles dois que encabeçaram a entrar na terra prometida. Nabal vinha dessa linhagem. Então, Nabal é o herdeiro de muitas posses. Nabal não precisou trabalhar para construir o que ele tinha, para ter as suas propriedades, ter as suas ovelhas, ter os seus bois. Ele era herdeiro, porque ele faz parte de uma família tradicional do Israel daquele período. Então, ele vivia numa cidade chamada Maom, distância pequena de Carmelo, e Carmelo é onde ficavam os seus animais, de tosquia. Na mesma região de Carmelo, na verdade, assim, uma região chamada Engedi, ou Engadi, dependendo da tradução que você ter da Bíblia, era uma região que tinha fontes de água. Apesar de ser um deserto, tinha fontes de água. E os pastores de Nabal levavam os seus animais para ali tomarem a sua água, e porque tinha vegetação próxima. Então o texto vai nos dizer que durante esse período em que os pastores de Nabal estavam com seus animais perto da região onde Davi estava, Davi e os seus soldados protegeram aqueles homens. O versículo 16 diz que dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. É uma forma de demonstrar a proteção que eles traziam. Eles tinham um cuidado tão grande na proteção de tanto dos animais quanto dos pastores que ninguém se aproximava. Nem animais passavam, nem ladrões, nem chacais, ninguém se aproximava para perturbar aquilo, matar os animais ou tirar a paz daqueles homens. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Esses homens terminaram esse período de pastoreio naquela região e voltaram para Maom com os animais. E aí o texto vai nos dizer que era o momento da tosquia. Tosquia era o momento em que havia uma festa grandiosa em todos aqueles tosadores de animais. E é como se fosse a colheita, né? A festa das colheitas. Eles colhiam o quê? A lã das ovelhas que eram tosquiadas. Então, como a demonstração de gratidão a todos que trabalharam, era comum que os donos, os chefes, os fazendeiros fizessem festas com alimento para todo mundo comia de graça. A generosidade daqueles homens era tamanha que eles alimentavam todos que eles tivessem. E foi nesse período que Davi, sabendo que era o período da tosquia, Davi disse a 10 dos seus soldados: vão lá a Nabal, digam para ele quem nós somos. E curiosamente Davi usa uma liturgia muito própria aqui, né? Liturgia, essa palavra talvez a gente não tenha muito ouvido na igreja, mas a gente ouviu falar bastante do STF ultimamente, né? Quando o ministro chamou a atenção do advogado por causa da liturgia, quando o ministro recusou uma visita por causa da liturgia que não foi respeitada. E aqui veja só como Davi foi diplomático. Davi disse assim: diga-lhe, versículo 6, vão até Nabal e diga a ele: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Então Davi foi diplomático, educado, sincero e sensível. Davi não foi um bruto, Davi não quis roubar nada. Davi foi delicadamente contatar o Nabal e pedir que ele fornecesse alimento. Ele diz assim: sei que você está tosqueando suas ovelhas, e olha só, quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse dele se perdeu. Davi relembrou a Nabal tudo que ele havia feito por Nabal e pelos seus. Ou seja, você não teve nenhum prejuízo, porque nós cuidamos de vocês. Nem o animal seu morreu, nem o funcionário seu morreu. Nós protegemos tudo que era seu, enquanto você estava aqui. Então, pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Davi queria apenas que aquilo que Nabal estava dando para aqueles homens que estavam lá, se estendesse a eles e seus soldados. E olha só, por favor,
né? Olha que educação de Davi. Dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi. Davi se coloca numa posição de humildade diante daquele homem. Nunca numa posição de estar acima dele, de exigir nada, apesar de ser direito, por ter trabalhado para ele. Mas Davi diz assim: por favor, Nabal, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Um sinal de respeito, um sinal de humildade, nada de arrogância. Foi a forma que Davi se aproximou de Nabal. Mas Nabal, no uso da sua boçalidade, da sua agressividade, da sua violência, respondeu aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm nem sei de onde? Apesar do texto aparentar que Nabal desconhecia Davi, os melhores comentaristas bíblicos vão nos dizer que a forma com que Nabal falou foi uma forma irônica de desprestigiar Davi. Por quê? Nabal não era um qualquer perdido que havia ganhado na Mega Sena e comprou uma propriedade. Nabal era descendente de Caleb. Ele tinha uma linhagem histórica na sua vida. A tradição bíblica era passada de pai para filho. Nabal conhecia tudo o que aconteceu com seus antepassados. Assim como Abigail conhecia a promessa de que Davi seria o novo rei de Israel, Nabal também conhecia. Então, quando Nabal fez essas duas perguntas, quem é Davi e quem é esse filho de Jessé, ele estava menosprezando o novo rei de Israel, Davi. Ele está dizendo: quem é esse moleque? Quem é esse caçamba? Quem é esse aí que está pedindo coisa para mim? Eu não conheço. E ainda usou a linguagem irônica, dizendo assim: hoje em dia tem muito servo fugindo dos seus senhores. Por que eu vou tirar a comida dos meus para dar para esse, que talvez seja um escravo fugitivo? Então Nabal foi deselegante, grosseiro, irônico, desprestigiou aquele que havia sido ungido pelo Senhor para ser o novo rei de Israel. Então o servo de Davi leva essa resposta desrespeitosa a Davi. E a palavra de Davi, quando ouviu isso, foi voltar-se àqueles seus 400 homens que estavam com ele e que tinham cuidado daquela fazenda de Nabal, e disse para todos eles: coloquem a espada na sua cinta. Talvez vocês tenham assistido um filme nacional antigamente, em que o capitão dizia para o seu soldado: me dá 12. Davi disse, nessa pequena frase para aquelas pessoas: todo mundo vai morrer. Coloquem as suas espadas, nós vamos descer e vamos matar todos. Mas não apenas Nabal. A vingança de Davi não seria contra Nabal. A vingança de Davi seria contra todos os homens da casa de Nabal. O que é isso, gente? Matar todos os homens? É extinguir a linhagem. É tirar o sobrenome da história. A linhagem de Caleb seria interrompida pela ação de Davi. Davi mataria todos os homens, não deixaria a descendência de Nabal. Lembre-se que a descendência vinha pelo masculino, vinha pelo menino. É por isso que Davi queria exterminar toda a descendência de Nabal. Não sobraria ninguém. O sobrenome da família de Caleb seria extinta naquele momento. Era a vingança que tomou conta do coração de Davi. Uma vingança que não viria do Senhor. Uma vingança que não nasceu no coração do Senhor. Davi cometeria diversos homicídios, uma chacina, uma carnificina qualificada por motivo fútil, motivo torpe. Por quê? Porque ele ficou com raiva da resposta que ele recebeu. Então, Abigail, aí aconteceu o seguinte: esse servo de Abigail, simultaneamente, enquanto Davi recebeu a informação lá em Engedi, em Gedai, e se deslocou até Maom para acertar as contas com Nabal, um servo, um anônimo desconhecido, cujo nome não foi mencionado, mas um verdadeiro herói, teve a coragem. Por que coragem? O texto diz que Nabal era o homem que não via ninguém, era um homem grosso, era o homem que tratava mal seus funcionários, a sua mulher e todo mundo que estava perto. Mas esse homem teve um lampejo de clareza, este servo de Nabal, e foi até Abigail e disse a ela que havia vindo o servo de Davi, que eles tinham sido cuidados enquanto eles estavam lá por Davi, que nada aconteceu porque Davi tinha sido um muro de proteção a eles, mas que eles foram maltratados pelo seu senhor, por Nabal. E ele diz assim, no versículo 17: agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor. Ainda assim, esse servo tinha um certo respeito por Nabal. Falou: Abigail, minha senhora, a destruição paira sobre nós. O cheiro de morte já era sentido naqueles homens, porque eles conheciam a história de Davi, eles conheciam a capacidade militar de Davi e o poder que o exército de Davi tinha. A destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele, Nabal, é um homem mau que ninguém consegue conversar com ele.
Essa é a perspectiva do funcionário. Essa é a visão que esse servo de Nabal tinha. Ele é tão ruim que ninguém consegue falar com ele. Alguém já falou assim com você? Alguém já falou assim com a sua mulher? Fala com ele lá, porque não dá para conversar com ele. Ele é muito grosso, ele é muito mau. Você já falou isso para alguém? Fala com a sua mãe, porque eu não consigo falar com ela, ela é muito má, ela é muito grossa. A gente começa a se identificar comportamentos que, por mais que a gente não queira ter, muitas vezes são muito latentes na nossa vida. Quando Abigail ouviu isso, de imediato, por ser uma mulher sábia, por ser uma mulher responsável, competente, inteligente, imediatamente ela determinou que os seus servos separassem uma grande quantidade de comida e levassem a Davi. Vão na frente que eu vou atrás de você. Ela sabia que não dava tempo dela dormir mais uma noite. Abigail sabia que não tinha tempo dela passar no salão e fazer a unha, de arrumar o cabelo, e passar batom. Ela sabia que se aquilo não acontecesse naquele momento, muita gente morreria. Então Abigail disse para os seus servos: juntem toda essa comida que eu falei, aquele rol de alimentos que nós vimos, e vão na minha frente, que eu vou depois de vocês. Quando Abigail encontra-se com Davi, Abigail se ajoelha. Olha o que o texto vai nos dizer do encontro de Abigail com Davi. Ela ajoelha-se e ela disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Abigail assume uma responsabilidade que não era dela. A culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o nome, o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Por que Abigail assumiu esse tipo de responsabilidade? Porque ela já sabia quem era o seu marido. Ela já sabia que era um homem intratável, intragável, que não se relacionava com ninguém. E ela entendeu que a responsabilidade era sua, tão somente porque ela não estava lá no momento que o servo de Davi chegaram. Porque se ela estivesse, a situação não teria acontecido. Na sua sabedoria, Abigail teria resolvido um problema simples de ser resolvido. Mas ela entendeu que o seu poder de vigilância não foi eficiente. Ela não conseguiu ver aquele homem chegar. Ela não conseguiu vigiar o seu marido descompensado, maluco, louco, grosso. Então ela se desculpa com Davi por conta disso. Esse foi o comportamento inicial de Abigail. Então ela vai, ela se desculpa com Davi, ela se ajoelha, ela intercede. Na quarta-feira nós tivemos uma palavra muito abençoada acerca de intercessão. Da irmã Arlanza ministrou com a gente. A intercessão é uma ferramenta grandiosa. Eu não posso usar a expressão, eu fui muito tentado a falar do poder da intercessão no tema dessa mensagem. Mas, de fato, não há poder na intercessão. O poder não está no objeto, o poder está em quem a gente pede. Então, a intercessão é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição de clamar ao Senhor por outros ou de clamar um pelo outro, de interceder, de estar no meio de um conflito. Abigail intercedeu por Nabal a Davi, em favor de Nabal a Davi, que era o homem que iria matá-lo. A sua intercessão foi ouvida. Abigail ofereceu ao rei Davi aquilo que ele queria. A sua intercessão foi recebida e Davi disse a ela: vá em paz, eu te perdoo, está tudo resolvido. Pois bem, Abigail chega na sua casa e encontra o seu marido, que é um louco, fazendo o quê? Bebendo e comendo com os funcionários, bêbado, alcoolizado. Mais uma vez a sabedoria de Abigail foi fantástica naquele momento. Ela sabia que ela não poderia falar com ele. Se falasse com aquele homem bêbado, o que sairia dessa conversa? Qual seria o resultado? E o texto é bem claro dizer que ela esperou amanhecer o dia seguinte, esperou que o álcool saísse da influência, não fizesse mais influência naquele homem, e aí ela contou para ele tudo o que aconteceu. O desespero de Nabal foi tão grande, ao saber o que sucederia a ele, que ele teve um AVC. E a Bíblia diz que ele ficou paralisado como uma pedra por 10 dias, até que o Senhor o ferisse e ele morresse. Essa é a história. Esse é o contexto de tudo isso que nós vivemos até agora. Depois disso, o que acontece? Davi, respeitando o período de luto de Abigail, passado o período de luto, Davi pede a Abigail em casamento, ela aceita em casamento, eles se casam, Abigail torna-se a terceira esposa de Davi, eles têm 2 filhos, Quileabe e Amasa. Gente, o que a gente pode extrair? O que a gente pode pensar desse texto? Eu tirei, como eu disse para vocês, não foi... É um texto que já está no meu coração há pelo menos 2 semanas. Não sabia que o pastor me pediu para pregar hoje. Mas desde que nós vemos que eu li esse texto com as minhas filhas, a gente conversou um pouco sobre ele, e muitos pensamentos vieram. Muitos pensamentos, esse anota um, anota outro, anota outro. Então eu tive que resumir aqui algumas aplicações que fizeram muito sentido para a minha vida.
espero que Deus fale com você e faça sentido também na tua vida. A primeira lição que a gente pode extrair deste contexto, dentre as lições de Abigail, não vem de Abigail, mas vem de Nabal. E eu quero dizer para vocês que a insensatez é o caminho mais próximo para a morte. Quer morrer rápido? Seja insensato. Seja precipitado nas suas palavras. Seja precipitado nas suas ações. Seja precipitado na forma como você age com outras pessoas. Nós vimos, sem qualquer juízo de valor, nós recebemos uma notícia de alguns dias atrás, um jovem foi assassinado porque urinou no pneu do carro de outra pessoa. Urinou no pneu do carro de outra pessoa. Saiu no soco, um pegou uma arma e matou outro cara por causa disso. Você viu o tamanho da intolerância que nós estamos vivendo? Na Primeira Guerra Mundial morreu tantas pessoas, você viu, morreu tantas pessoas. Nós não estamos falando de guerra, nós estamos falando de relações entre pessoas, em que uma discordou da outra e a outra, por pouquíssima razão, tirou a vida de uma pessoa, colocou fim a uma história de uma pessoa, desconsiderando familiares, desconsiderando a dor que a mãe e o pai iam sentir, desconsiderando se existiam filhos, apenas colocou fim a uma história. A insensatez é o nosso caminho mais próximo para a morte. Provérbios 15 vai nos dizer assim, que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E ele diz ainda que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Nós vivemos num mundo totalmente maluco. E não tenho a esperança de que esse mundo vai melhorar, porque é daqui para pior. Até Jesus Cristo voltar, a coisa tende a piorar. Não vai melhorar. Você é um cara muito pessimista. A Bíblia apresenta isso. De que as coisas, de que se não fosse o amor do Senhor, se não fosse o Senhor antecipar aqueles dias, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Daqui para pior. Então, como a gente se porta nisso? A gente precisa lembrar que a insensatez é o caminho mais rápido para a morte. Então sejamos sensatos nas nossas decisões, nas nossas palavras. Pense antes de dizer. Por mais que o momento seja conturbado, por mais que você tenha direitos e razões, pense no que você vai falar. Seja sensato nas suas decisões. Seja sensato no seu casamento, no relacionamento com seus patrões, no relacionamento com seus empregados. A sensatez é uma marca do cristão. A tranquilidade, a forma sábia de tomar decisões. Quando mais de uma pessoa próxima que te ama diz para você a mesma consideração, a necessidade de mudança. Veja só, nós temos aqui um relato de duas pessoas falando sobre a mesma pessoa. Nós temos Abigail falando para Davi quem era Nabal, e nós temos o empregado falando para Abigail quem era Nabal. O empregado disse aqui para Abigail: esse homem é tão mau que ninguém consegue falar com ele. Abigail falou para Davi: não atente para a insensatez do meu marido. O nome dele é Nabal, que significa tolo, e de fato ele é, e a insensatez o acompanha. Nós temos duas pessoas dizendo o mesmo relato da mesma pessoa, e duas pessoas próximas. Não são pessoas conhecidas de Facebook, não são pessoas conhecidas de trabalho. E aqui cabe para nós mais uma reflexão. Quando pessoas próximas de você disserem algo a teu respeito, considere isso. Não feche seu coração para essa verdade. Pode ser que seja uma verdade, reflita. Se alguém disser para você assim: você não está agindo bem, você está sendo grosso, você está sendo insensato, a nossa reação é falar assim: você que está vivendo de outro jeito, o mal está nos teus olhos, não está em mim, é você que vê só coisa errada em mim, você só vê o mal em mim. Considere refletir sobre isso. Não estou falando que mude imediatamente, mas se alguém próximo de você lhe apontou algum erro na sua vida, considere isso, porque pode ser que tenha uma grande possibilidade de ser verdade. Se duas pessoas disseram a mesma coisa ainda, aumente essa chance, porque é muito provável que você esteja andando no caminho de morte, e essa pessoa que te ama está tentando te alertar. Então esteja pronto para a mudança, esteja pronto para refletir sobre mudança na sua vida. A segunda lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos ter uma visão mais realista de quem nós somos e de quem nós amamos. Olha que coisa, dificilmente nós temos uma visão equilibrada de nós. Ou nós nos vemos de uma forma superlativa, nós nos vemos melhores do que nós somos, ou nós nos inferiorizamos, ou nós nos vemos piores do que nós somos. Dificilmente a gente consegue ter uma visão equilibrada de quem somos e do que fazemos. E isso também reflete naqueles que estão próximos a nós. Dificilmente a gente consegue ter uma visão realística de quem são os nossos filhos, de quem são os nossos pais, os nossos amigos. Ou a gente vai ver isso pior, ou a gente vai ver isso melhor. Antigamente, os pais tinham dificuldade de encontrar qualidades nos seus filhos. Antigamente, que eu falo? Antigamente, né? Não estou falando de 30 anos para trás, estou falando de antigamente. Os pais só viam coisas ruins dos seus filhos. E outras pessoas de fora tinham que vir falar assim: mas o teu filho é muito inteligente,
rapaz, ele sabe de tudo, inteligente nada, esse moleque é burro, ele não sabe de nada, eu tenho que ficar ensinando ele. Antigamente as pessoas tinham dificuldade de encontrar qualidade dos seus filhos. Hoje a dificuldade é encontrar virtudes, né? Hoje a dificuldade é encontrar qualidades, porque os nossos filhos nunca erram, eles são perfeitos. Quem erra? O filho dos outros, não os meus. Então, teve a briguinha na escola, o que o pai faz? Ele vai de voador no peito da professora, porque o filho dele foi inocente naquela história. As crianças brigaram na igreja, os irmãos brigam também, porque o meu filho não é inocente, a culpa foi do seu filho, foi da sua filha. A gente tem dificuldade de se encontrar defeitos dos nossos filhos, mas eles erram. E a gente tem que estar pronto para aceitar o fato de que a maioria dos erros cometidos, em que os nossos filhos estão envolvidos, foram cometidos por eles, e não por outros. Já comentei algumas vezes com vocês, na escola da nossa filha tem uma criança que tem pais bem-sucedidos. E essa criança, por ter pais bem-sucedidos, ela costuma destratar as outras crianças. Síndrome da Maria Joaquina, né? Então as outras crianças são pobres, os tênis das outras não são bonitos, só ver o que é, a mochila da outra é de pobre, a minha não é, o cabelo da outra é pobre, o meu não é. Então, e é isso, nós ficamos sabendo da nossa filha, mas não tomamos providência, porque a gente entende que se as minhas filhas passarem por isso, elas vão se fortalecer. Então, que seja, para passar por isso, aguenta, levanta e vai de novo. Caiu, levanta e vai de novo. Mas aconteceu que a mãe dessa criança destratou a professora publicamente por isso. Porque a professora advertiu a criança. Ela destratou, ela foi excessivamente grossa e deselegante com a professora, a ponto da professora chorar na frente dos demais. E ainda ameaçou que iria contar isso para a diretora. Assim, só perder esse emprego, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu não pude deixar, porque a professora é muito boa, a pessoa muito responsável. Então eu fui conversar com a diretora da escola, falei, ó, isso aconteceu com a minha filha, mas jamais tomarei partido, porque eu entendo que faz parte do amadurecimento dela. Vai fortalecer ela, vai ficar mais forte, vai ficar mais brava, mais cascadura, e a vida é assim. Mas, essa criança já cometeu com diversas outras crianças. Então, quando a senhora receber reclamações, conheça o outro lado, e o outro lado é esse. Essa mesma criança que, em tese, a mãe está dizendo que está sendo injustiçada, ela humilha as demais por conta da condição social, por conta da condição racial. Isso não é legal. A diretora falou, Cassiano, que bom você falou isso, porque eu ia ter uma conversa com a professora, eu não sabia que isso acontecia. Não sei se por essa razão ou não, mas a professora está lá até hoje, graças a Deus, uma pessoa muito boa. Mas a gente tem dificuldade de encontrar defeitos naqueles que estão perto da gente. Aí o que acontece? Dilmar deve ter passado por isso, eu passo por isso cotidianamente, de encontrar mães de criminosos que foram condenados 2, 3, 4, 5, 10 vezes pelo mesmo crime, que já mataram 3, 4, 5, 10 pessoas, homicidas recorrentes. E quando você conversa com a mãe, fala assim, não, mas ele não é mau. Não é. Era um amigo dele. Poxa, mas 10 homicídios, 10 amigos diferentes, por que você parou do amigo então ainda? Por que continua com o meu amigo? Então, a capacidade da gente atribuir culpa a outro, porque nós amamos aquele que está perto da gente, não conseguir enxergar o erro daquele que está perto da gente, é destruição e morte para esse que está perto da gente. Abigail teve a possibilidade de dizer para Davi assim, Davi, o Nabal não é mau não, é só um jeitão da madeira que é meio torto assim mesmo, mas ele é bom, ele não é mau, ele é bom, ele só estava estressado naquele dia, sabe essa história? Não, ele só estava estressado, ele estava com muito problema na cabeça, por isso que ele fez isso. Mas Abigail teve uma leitura precisa, real, clara, verdadeira. O meu marido é mau, ele é homem mau, ele é insensato. Perdoe a insensatez dele. Muitas vezes a gente tenta trazer a paz colocando panos quentes nas situações. A gente foge da verdade. A gente quer apenas cessar o conflito. E para cessar o conflito a gente quer fugir de qualquer tipo de verdade. Abigail dá um ensino muito precioso para nós de que a paz tem um preço. E o preço da paz é a verdade. Enquanto a verdade não for estabelecida, não haverá paz. Por que a gente tem guerra? Por que a gente teve um período de guerra fria entre Estados Unidos e Rússia por muito tempo? Porque ninguém tinha a informação verdadeira, ninguém tinha a verdade, ninguém sabia o que estava acontecendo por debaixo dos panos. Então eram duas nações esperando a qualquer momento, com o dedo no gatilho, esperando alguém se mover para tirar um míssil. Enquanto a gente não tiver a paz estabelecida, não terá a verdade. Então nós precisamos dessa visão realista de quem nós amamos, de quem nós somos e de quem são aqueles que estão próximos de nós. E ao mesmo tempo, ter a coragem de dizer a verdade. Meus irmãos, quantas vezes a gente já ouviu nessa igreja, em relatos de amigos, de mulheres que se separam dos seus maridos depois de 20 anos, e a conversa da mulher é a seguinte, mas eu só soube que ele era assim agora.
Mas como assim? 20 anos, 25, 30 anos morando com a mesma pessoa e só descobriu quem ela era agora? Na verdade, a gente tem ilusões. E a gente vive a base de ilusões. E se tirarem as nossas ilusões, a gente não sabe como viver. Quando a pessoa se casa, ela vai conhecer uma pessoa que ela não conhecia antes de se casar. Por quê? Porque aquela pessoa que promoveu o amor no seu coração era uma ilusão. Era uma figura ilusória. Que somente vai se mostrar de fato quem é quando estiver no dia a dia, no contato pessoal, nos conflitos, nos momentos de tensão, na falta de dinheiro, na doença. Por isso que o juramento é esse, né? Promete amar na alegria da tristeza, na riqueza da pobreza, na saúde e na doença, até que a morte. Porque somente esses momentos revelam de fato quem as pessoas são. Então a gente tem que pedir que o Senhor nos mostre, traga aos nossos olhos quem de fato nós somos, para que nós possamos enxergar de fato quem está ao nosso lado. Não é julgamento, não é pré-julgamento, é julgamento. A Bíblia não proíbe a gente julgar ninguém, ela proíbe os meios pelos quais a gente julga as pessoas. Então, a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu conheço o meu Deus a quem eu sirvo, eu vou ter a capacidade de fazer a leitura de quem é minha esposa, e igualmente ela a mim. Isso é uma coisa que tira de nós o foro privilegiado. Uma outra característica de Abigail. Abigail revelou a Davi, o sacerdote, quem era Nabal. No meio das igrejas evangélicas, há um grande índice de violência doméstica. Homem que bate em mulher, marido que bate em mulher. Bate mesmo. Diácono, presbítero, pastor que desce o sarrafo da mulher. E o que acontece? A mulher não tem a coragem de expor aquele homem para a sua liderança. Porque se eu expuser meu marido como pastor, o que vai acontecer? Ele vai perder o cargo de diácono dele, ele não vai ser presbítero, ele não vai se pregar na igreja. Então ela se submete a uma agressão diária, contínua e constante, para que o respeito do seu marido não seja prejudicado. Mas que respeito é esse de homem que bate na sua mulher? Abigail não teve receio de revelar quem era Nabal a Davi. Da mesma forma, nós que somos homens achamos que temos um foro privilegiado de que a mulher vai respeitar todas as instâncias, ou seja, eu vou dar um pau à minha mulher e ela não vai falar para o pastor que eu fiz isso, porque ela vai me respeitar. E aqui entra um outro entendimento que a gente pode extrair desse texto, que a submissão das mulheres só existe para o marido enquanto esse estiver submisso ao seu Deus. Enquanto o marido estiver submisso à palavra do Senhor. A mulher deve submissão ao marido enquanto ele for submisso ao Senhor. Enquanto esse marido deixar a submissão do Senhor, enquanto esse marido não respeitar as regras estabelecidas pelo Senhor para a convivência, essa mulher não deve ter submissão a ele. Então, minha irmã, meu irmão, se você é vítima de violência, não tenha constrangimento de denunciar o seu marido, tanto na polícia quanto para o seu pastor, que não está aqui agora, mas vai assistir depois. Não tem esse constrangimento. O marido não tem foro privilegiado. Nós somos cristãos e a nossa vida é na luz diante do Senhor, que é o dono da luz, é o autor da luz, é a própria luz. Então, diante desse Deus, não temos o que esconder. Você é uma serva de Deus, o seu marido é um servo de Deus. Você é filha de Deus, ele é o filho de Deus. Então, não se constrange em revelar as maldades que ele se recusa a abandonar. Não estou querendo dizer que para você ficar ligando para o pastor Gustavo toda hora, falando, meu marido fez isso, ele fez aquilo. Não, a primeira coisa que você vai revelar a ele isso. A partir do momento em que ele se recusar a essa mudança, use aqueles exemplos de Paulo, traga para o seu pastor. O seu pastor vai adverti-lo. Se ele não se arrepender do seu caminho, leve para a igreja. Mas não seja vítima. A submissão da mulher é para o marido enquanto ele se submisse ao Senhor. Terceira lição, entenda a importância da intercessão. Abigail intercedeu em favor de Nabal para Davi. O que é interceder, gente? Interceder é a gente entrar no meio. Sabe o que é? É que as duas pessoas saem lutar para você entrar no meio daquilo ali. Só que para você interceder, você tem que estar disposto a se comprometer com aquilo. Não existe intercessão sem comprometimento. Quando você vai separar uma briga de dois amigos, você vai entrar no meio e certamente você vai levar um tapa. Você vai levar um chute, você vai entrar, você está submisso aqui, está sujeito àquilo. Comprometer-se é algo que é inerente a quem está intercedendo. Abigail se comprometeu, porque quando ela chegou diante de Davi, ela falou assim: perdoe a minha falha, eu pequei, esse pecado é meu. Não era dela, era dele, quem fez foi ele. Mas ela entendeu que ela não foi vigilante sobre ele, e que por conta disso esse pecado ocorreu. Então, quando nós intercedemos em favor de alguém, para alguém, nós estamos nos comprometendo. Tem aquela frase famosa de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por que existe essa frase? Porque quando o marido briga com a mulher e você entra no meio, a situação se resolve naquele momento, para você se tornar inimigo de duas pessoas. E daqui a alguns dias as duas pessoas vão estar amigas novamente e você vai ser mal, porque você se comprometeu. Porque nós nos comprometemos. Mas briga de marido e mulher mete a colher sim, a gente tem que entrar.
nós somos uma comunidade, a gente não pode deixar marido e mulher brigar. Então por isso que a gente tem uma responsabilidade de interferir nisso. Por mais que futuramente a gente não vai ser convidado para comer churrasco ou pizza depois, mas a gente tem uma responsabilidade com isso. Quando Abigail intercedeu em favor de Nabal, além disso, além de ela pedir perdão, ela assumir a sua responsabilidade, ela reconheceu a natureza má de Nabal. Além de reconhecer a natureza má, Abigail ofereceu a Davi aquilo que Davi queria. Ela não chegou de mãos vazias diante de Davi, ela lhe ofereceu algo. Mas o que é o algo que ele ofereceu? Davi não queria a mulher de Nabal, Davi não queria a propriedade de Nabal, Davi não queria as ovelhas, os animais, ele não queria as roupas, Davi queria comida, queria alimento, ele precisava de substância, ele precisava alimentar os seus homens. Abigail não foi de mãos vazias se apresentar e pedir perdão a Davi. Isso a gente pode pensar um pouco, trazer um pouquinho para os nossos dias, para os nossos pensamentos. Quanto de nós oferecemos a Deus? Quanto de você oferece a Deus? Não estou falando por dia, estou falando no final de semana. Quanto da tua vida você oferece a Deus? Para facilitar o teu pensamento. Nós diariamente, todos nós, aqui, ou a grande maioria de nós, oferecemos de nós para aquilo que nós consideramos ser essenciais para a nossa vida. Nós oferecemos o nosso raciocínio, nossa capacidade intelectual, nossa força de trabalho, o nosso esforço diário. Para quê? Para trabalhar, para trazer renda para a nossa casa, para trazer comida para a nossa mesa. A gente faz isso, a gente dedica tempo nos nossos relacionamentos, por quê? Porque eu gosto dos meus amigos, então eu vou dedicar tempo a eles. A gente dedica esforço para a nossa atividade física, para quê? Para a gente não morrer cedo, então a gente está lá dedicando o nosso tempo, a nossa intelectualidade, para fazer algum tipo de atividade, para correr, para nadar, para lutar, enfim. Quanto de nós oferecemos a Deus? Não estou falando do dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Diferente de um pastor que o Lúcio gosta, e ele compartilhou esses dias, que falou que o Espírito Santo não quer as suas palmas, ele quer o seu dinheiro. Mentira, o Senhor não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Quem precisa do seu dinheiro é a igreja, pagar a conta de luz, essa cadeira que você está sentado, a água que você toma, o ar-condicionado que deixa o negócio fresquinho. A igreja precisa do seu dinheiro. E não é muito, não é pouquinho. Graças a Deus somos igrejas simples, precisando de muito dinheiro. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Agora, o que Deus espera de você quando você se aproxima dele? Você sabe o que acontece? É natural, é comum iniciar os nossos cultos. Nossos cultos a gente começa às 7 horas, 7h10. E é muito comum o ministrante do louvor iniciar o culto e metade das pessoas que estão aqui ainda estão conversando com outras pessoas. Estão se abraçando, estão dando risada e tal. E o culto está rolando aqui. O Deus que nós servimos já está sendo adorado. Mas as pessoas não estão adorando esse Deus porque elas estão confraternizando entre si. É comum a gente vir para a igreja e não trazer a nossa emoção para a igreja, não trazer o nosso intelecto, o nosso raciocínio, o nosso coração. É comum a gente vir cultuar a Deus e não trazer a nossa adoração e devoção. Por quê? Porque você está pensando aí naquela reportagem que vai passar no jornal que você quer assistir hoje, ou você está pensando que já é 8h40, não é 8h40, é 8h30, que é hora de adiantar. Você está pensando que já está na hora de você encomendar sua pizza, senão não vai dar tempo de você chegar em casa e comer e dormir para trabalhar amanhã. Você está pensando no boleto que venceu e você esqueceu de pagar e amanhã você vai ter que pagar a multa dele. Você está pensando no carro que você vai ter que mandar para a oficina e você não tem dinheiro para consertar. Nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa alma está longe, a nossa mente está longe, nosso pensamento está a quilômetros de distância. Como é que nós nos apresentamos a Deus sem trazer nada diante dele? Sem trazer o nosso coração sincero? Inteireza de coração é o que a Bíblia espera, é o coração todo, não é um pedacinho dele, é o coração todo. Como é que a gente consegue viver a nossa vida sem dedicar ao Senhor a nossa força, sem dedicar ao Senhor a nossa emoção, sem dedicar ao Senhor o nosso coração? Como é que a gente consegue passar um momento de louvor cantando músicas ao Senhor sem sequer levantar? Não estou falando de pessoas que têm dificuldade, mas de pessoas que se sentam e não movem um decibel da sua voz para agradecer a Deus. Que a gente fala assim, gente, agradeça a Deus por tanta coisa que você tem, e as pessoas não conseguem fazer isso. A gente não consegue dedicar as nossas emoções, o nosso coração, as nossas lágrimas, o nosso pensamento, porque os nossos melhores pensamentos estão em outro lugar, a nossa melhor vitalidade está em outro lugar. Então a gente precisa oferecer algo ao Senhor, e o que o Senhor espera de nós é isso. Ele não espera que você traga um saco de dinheiro, Ele não espera isso. Ele espera que quando você comparecer perante Ele, o seu coração esteja com você, a sua mente, a sua fé, a sua vitalidade, o seu vigor esteja com Ele, esteja com você diante da presença do Senhor. O Senhor espera isso de nós, e isso faz parte da intercessão,
quando formos interceder por alguém ou ao Senhor, tragamos junto o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso coração, e deixe diante do Senhor. Olha a importância disso. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, ele diz assim no versículo 1, 2: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Paulo está falando para a igreja de Tessalônica que, embora ele não estivesse lá, ele sempre lembra deles em oração e nunca deixa de interceder por eles, nunca deixa de pedir a Deus por eles, pelas necessidades que eles têm, pelo sofrimento que eles vão passar. Paulo nunca abandonou esses irmãos em oração. E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer o contrário: irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu com vocês. Na primeira carta, Paulo está dizendo que sempre ora por eles, e na segunda carta, Paulo está pedindo que eles orem por Paulo. Qual é a importância que nós temos de interceder pelos nossos irmãos? O Ricardo fez um momento de oração aqui incrível, de oração por aquelas pessoas que sofrem por doenças. Nós temos muitos de nós que sofrem doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças que não vão curar nunca, doenças que fazem as pessoas sofrerem. Está gravando aqui, ela não vai ficar brava comigo não, mas olha pela Rose. Vocês sabem da Rose, a nossa vocalista aqui, mãe da Bianca? A Rose não veio hoje porque ela está em crise de dores. Ela sofre de uma doença que ela faz uma medicação uma vez por mês. E essa medicação tem uma dose, enquanto a dose está elevada, ela está uma vida razoavelmente boa. Mas conforme o medicamento vai perdendo eficácia, ela não consegue andar, ela não consegue produzir. Por isso que a gente não teve ela hoje. Então ela está na casa dela agora, orando por nós, assistindo o culto. Ore por ela. Você sabe quantos irmãos entre vocês sofrem de algum tipo de doença? Talvez vocês não sabem. Te convido a participar dos nossos cultos de quarta-feira, culto de oração, culto de ensino. Aqui a gente expõe as nossas dores. Aqui uns para os outros falam: ora por mim, que eu estou mal agora, estou com um problema, briguei com a minha mulher, ora por mim, ora por ela. Machuquei, eu preciso fazer uma cirurgia, eu tenho que pegar um resultado de exame amanhã, eu estou com medo. Nós intercedemos uns pelos outros e nós não nos esquecemos de interceder uns pelos outros. A igreja do Senhor vive, ela se retroalimenta de intercessão, de oração. Enquanto eu oro por você, eu espero que você está orando por mim. E são as suas orações ouvidas pelo Senhor que me mantêm de pé. E são as minhas orações ouvidas pelo Senhor em teu favor que te mantêm de pé. Então vamos criar uma cultura de intercessão, uma cultura de oração, e intercedermos pelos outros. Quarto pensamento que eu tiro disso: defina as suas batalhas. Há guerras que você não vai precisar lutar, porque o Senhor irá lutar por você. Nem todas as batalhas que apresentam-se diante de você necessitam que você lute. Então, a tua vida de oração com Deus vai te definir quais são as batalhas que você vai lutar. O que aconteceu com Davi? Quando Davi recebeu a notícia de que Nabal tinha sido grosseiro com ele, seu coração se encheu de fúria, de vingança, de ódio. Davi quis matar não apenas Nabal, mas todos os seus descendentes. E Davi veio em direção a ele. Mas ele foi interpelado por Abigail, por uma ação do Espírito Santo de Deus, que impediu que ele fizesse isso. E o que aconteceu? Qual foi o final da vida de Nabal? Nabal morreu. Nabal teve um AVC, e a Bíblia diz que 10 dias depois o Senhor o feriu de morte. O Senhor vingou Davi. Davi não precisou fazer nada, ele não precisou sujar suas mãos no sangue de uma forma injusta perante o Senhor. O Senhor lutou em favor de Davi. Então, meus irmãos, não é todas as lutas que você precisa lutar. Tenha o discernimento de que há lutas na sua vida que o Senhor lutará por você. E digo mais, sem medo. As suas maiores vitórias, as maiores vitórias que você passou pela sua vida, não foi você que lutou, veio do Senhor. O Senhor venceu por você. As suas maiores vitórias. Quer um exemplo dela? A tua salvação. Não foi você que conseguiu, não foi você que conquistou, não foi você que comprou, não foi você que produziu, você não foi bonzinho e não fez por merecer. Jesus venceu por você e te salvou. É o maior exemplo de que as maiores batalhas que nós temos não são lutadas por nós. Meus irmãos, na minha vida profissional, eu vejo a mão de Deus agindo, porque existem situações complexas que, quando eu penso assim, como é que eu vou resolver isso, e eu peço a Deus que Deus me abençoe, e quando eu percebo a situação se resolveu por si, sem que eu sequer tivesse movido um dedo, mas o Senhor lutou em meu favor. Eu tenho a certeza de que a palavra do Senhor é viva para mim e é viva para você. O Senhor luta as suas maiores batalhas, não é você que vai lutar, é o Senhor que vai te conduzir. E o quinto e último pensamento que eu tenho para esse texto: aprenda, olha só, aprenda a dar a Deus as honras por todas as suas vitórias. Falamos aqui dos 5 solas da reforma protestante, e o último deles era só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Você sabe por quê? Porque nós temos em nós algo muito mal.
inerente à nossa natureza pecaminosa, que vai nos acompanhar até o túmulo. E isso nos cria um sentimento de orgulho e faz a gente acreditar que se algo aconteceu bom na minha vida, foi porque eu fiz isso acontecer. Eu fiz que isso acontecesse. A gente enganosamente, erroneamente, acredita que se algo bom aconteceu na vida de um irmão, quando eu interferi, foi porque eu interferi. Eu penso o seguinte, que se o Ricardo fechou um negócio bem feito depois de eu ter intermediado essa negociação, foi porque eu fiz essa intermediação. Que se um irmão deixou, se o casamento se reatou depois de uma intervenção minha, eu vou achar o quê? Eu sou bom pra caramba nisso. Se eu não tivesse entrado, esse casal teria separado até agora. Nós somos tentados a acreditar que nós temos capacidade de resolver problemas. Mas olha só, essa pessoa, a Abigail, o que ela fez quando ela recebeu a informação do seu servo? Pessoal, arrume a comida, coloca aquela comida, pega aquilo lá, faça bolo disso, pega a bebida, pega vinho, pega água, coloca no carro, leva para lá. Abigail chegou e se ajoelhou diante de Davi. Davi, me perdoe a tua serva, perdoe essa tua serva. Abigail teve todas as ações, teve todos os movimentos, não foi só oração, foi fé prática, ela pensou, ela confiou em Deus e ela agiu. Mas qual foi o final? Qual foi o entendimento que Abigail teve disso? Ela disse assim, versículo 26, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor por toda a vida que, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Abigail não trouxe para si a glória dessa pacificação. Ela não foi dizer assim, fui eu que fiz, eu que impedi que as pessoas fossem mortas. Abigail falou, se não fosse o Senhor, essas pessoas morreriam. Glórias ao nome do Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor impediu que esse sangue fosse derramado. Não foi dela, foi o Senhor. Talvez qualquer um de nós aqui iria chegar em casa e contar para a nossa mulher assim, olha só, Nabal ia morrer, Davi ia matar todo mundo, mas eu fui lá e conversei com ele e resolvi a parada. Talvez qualquer um de nós fizesse isso. Mas Abigail tinha a compreensão de quem Deus era, de quem ela era em Deus. E por ter essa compreensão, ela entendeu que todas as suas ações foram motivadas por Deus e foram providas pelo próprio Deus. Ela devolveu a Deus a glória dessa pacificação. Do outro lado, Davi, que foi aquele que liberou, que perdoou Nabal por conta da intercessão de Abigail, Davi disse assim, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Davi entendeu que tudo isso que aconteceu foi providência do Senhor. Providência de Deus. Nada foi competência de Abigail e nada foi bondade e misericórdia de Davi. E olha como o mundo que a gente está vivendo se esforça por negar a Deus. Estávamos no consultório da nossa dentista, da família toda essa semana. Você não sabe, o doutor Calcilene, que está sentado com dor de dente, já marca uma consulta lá amanhã. E fiz o merchan, espero que venha uma retribuição disso depois. Estávamos lá, amém, glória a Deus, tá bom. Estávamos lá e estava passando um programa de televisão. Nesse programa de televisão, pessoas contavam fatos que tinham acontecido na vida delas. Um exemplo, uma pessoa contou o seguinte fato: eu estava de moto, passei mal, parei minha moto, tive infarto, caí. Por que eu não morri? Porque na moto de trás estava o meu filho, que ele não sabia que eu estava ali. Então esse meu filho veio e me socorreu. Mas meu filho não entende nada de primeiros socorros. O que ele fez? Ele parou na rua e fez assim. O primeiro carro que estava era de um médico cardiologista que estava indo trabalhar. Esse médico veio, fez uma manobra ali, eu ressuscitei e estou vivo até hoje. Qual que era a manchete do programa? Coincidência, sorte ou destino? Todas as pessoas que falaram aquilo omitiram a existência de Deus e ignoraram a possibilidade de Deus ter agido naquele meio. E são histórias que todas elas, para nós, para mim, é impossível que tenha acontecido se Deus não tivesse agido. Sem ser a providência de Deus naquele meio. Impossível. Não aconteceria. Quais são as chances matemáticas de uma pessoa se infartar, de na hora que o cara cai, o filho está na moto de trás, e na hora que o filho vai para a rua, tem um médico cardiologista passando naquele momento? Quais são as possibilidades disso acontecer? Nenhuma. É providência. Mas as pessoas preferem atribuir isso à sorte, à coincidência e ao destino. E ignorar a existência de Deus na história. Nós compreendemos que Deus está na história. E por isso que nós devolvemos a Deus toda a glória por qualquer coisa que aconteça. Porque se algo aconteceu de bom em mim, ou se algo aconteceu em bom movido por mim, foi a providência de Deus. Porque eu não sou capaz de providenciar nada de bom para ninguém. Nada. Absolutamente nada. Tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor, e assim o próprio Davi dizia.
Então, meus irmãos, quando a gente compreende que tudo que nós temos de bom vem de Deus, nós aprendemos a devolver a Ele a glória. Só lhe deu glória, apenas a Deus toda a glória. Precisamos de ambientes pacificados. Para ter ambientes pacificados, precisamos de mais Abigails no nosso meio. Mulheres Abigail, homens Abigail, dispostos a se comprometer, dispostos a entrar no meio de um conflito e solucionar esse conflito. Nós precisamos de menos Nabal no nosso meio. Nós precisamos de menos gente que tenha a capacidade de criar intriga no ambiente de paz. Menos gente que causa um ambiente tempestuoso, que faz o sol fugir e coloca nuvens carregadas e cheias de trovões, e de água e de vento. Nós precisamos menos disso, precisamos de gente que estabeleça a paz. Mas, meus irmãos, para além dessas aplicações, eu quero dizer para vocês que esse texto, ele aponta para algo muito maior. Esse texto, essas aplicações práticas fazem parte do nosso dia a dia. Mas esse texto aponta para algo muito mais profundo da nossa vida. Em todo momento você foi esse Nabal, eu fui esse Nabal. Nós éramos essas pessoas embrutecidas, essas pessoas grosseiras. Não estou falando aqui com a nossa mulher, com o nosso marido, com os filhos, não estou falando aqui. Eu estou falando na vida, essencialmente, no que nós somos na nossa essência. Nós éramos essas pessoas que estavam sujeitas à ira de Deus. Deus viria contra as nossas vidas com força, com toda a sua fúria, com toda a sua ira, e nos lançaria no fogo do inferno pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias, como consequência dos nossos próprios atos. Nós éramos esses que seriam alvos da morte furiosa de Deus. Mas em algum momento Jesus Cristo entrou nessa história. Jesus Cristo intercedeu em favor de Deus por nós. Jesus Cristo disse ao Senhor: o pecado dele é meu, eu sou o autor desse pecado dele, eu assumo o pecado dele. Não que Jesus tenha pecado, mas Jesus assumiu em si os nossos pecados. E Jesus não chegou de mãos abanando para Deus. Jesus ofereceu a Deus a sua própria vida. Ou melhor, Jesus ofereceu a si mesmo a sua própria vida em favor de nós. De modo que hoje nós temos paz com Deus. Eu falei que a paz só vai existir quando a verdade for estabelecida. Quando Cristo se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, Ele estabeleceu uma verdade muito grande de que Ele é a própria vida e que não há vida sem Ele. De que todos aqueles que se achegarem a Jesus Cristo serão por Ele perdoados e terão nele a vida eterna. Então, meus irmãos, quando você olhar para a história de Nabal, quando você olhar para a história de Abigail, você vai lembrar que você tem a possibilidade de ser um agente de transformação, de criação de paz, de estabelecimento de paz, de exclusão da guerra. Mas você vai lembrar ao mesmo tempo de que antes de Cristo você era uma pessoa grosseira, você é uma pessoa que merecia a ira divina, você merecia o fogo eterno do inferno, mas que Jesus morreu por você. Ele se ofereceu como sacrifício, e hoje você tem vida porque o Senhor Jesus disse: você está perdoado, vá em paz, não há mais guerra entre você e Deus. A paz que nós precisamos viver, além da paz social, é a paz com Deus. Antes de Jesus Cristo morrer e se sacrificar por nós vivíamos num estado de guerra constante contra Deus. Mas você bem sabe que é impossível nós guerrearmos contra Deus. Significa dizer que Deus era nosso inimigo. Mas a partir do sacrifício de Jesus, Deus se tornou nosso amigo, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso provedor, nosso libertador, nosso transformador, aquele que nos conduz em vitória, em triunfo, aquele que tira as nossas dores e coloca sobre Ele todos os nossos fardos. Esse se tornou nosso Deus. Então, quando a gente olhar para Deus, a gente tem um coração grato de saber tudo isso que o Senhor fez por nós e de tudo que Ele ainda vai fazer pelas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem possa encontrar, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir essas mensagens ao seu coração e trazer a você vida, transformação, liberdade, alegria em servir ao Senhor, alegria em estar junto celebrando ao Senhor. Que o teu próximo culto, que a próxima vez que você comparecer perante o Senhor, você não venha mais de coração vazio, mas você venha na expectativa de celebrar ao Senhor, na expectativa de emoção, de coração, de mente, de que ao você chegar aqui junto com seus irmãos, você estará celebrando ao seu Deus, não uma pessoa morta, não alguém que você não vê, o seu próprio Deus que está nesse lugar, e que em todos os dias da sua vida Ele estará contigo. Vamos orar, meus irmãos? Se quiser, coloque-se de pé. Se você encontrou na sua vida algum desvio que te conduza a uma vida parecida com a de Nabal, peça que o Senhor agora te transforme. Se você não encontrou nada, peça que o Senhor ilumine os seus olhos, para que, se houver lá no íntimo do teu coração algo que te remeta, que te transforme em alguém parecido com Nabal, que o Senhor revele aos seus olhos, que você se arrependa, que você peça que o Senhor lhe perdoe e que você tenha uma vida diferente. Ao mesmo tempo que nós tenhamos um coração pacífico, peça ao Senhor: Senhor,
Me dê essa capacidade de levar paz a um ambiente que está sofrido pela beligerância, pelo conflito, pela guerra. Me dê essa capacidade, vinda do Espírito Santo de Deus, de levar paz àqueles que sofrem no meio do sofrimento de guerra, de conflitos,